As luzes de neon do cabaré Fulgor bruxuleavam contra o asfalto molhado, como vagalumes feridos, projetando sombras irregulares sobre a fila de gente que esperava para entrar. O grave dos alto-falantes lá dentro ecoava pelas paredes, um pulso frenético de ruído que invadia a fria noite de novembro. O ar cheirava a fumaça de cigarro barato, colônia vagabunda e aquela desesperança particular que gruda em lugares onde as pessoas vão para esquecer quem são. Parado na porta, como uma muralha de músculos e má vontade, estava Jefferson Jé Silva. Aos 31 anos, Jé tinha passado 8 anos como segurança e, em algum momento, ele confundiu tamanho com superioridade. Com 1,95 m de altura, 120 quilos de intimidação fabricada na academia, ele controlava aquela porta como um tirano de botequim. Ele decidia quem era digno de entrar e quem não era. E naquela noite, como na maioria das noites, ele estava procurando alguém para dar um exemplo. Antes de prosseguirmos, se você acredita no karma, no respeito aos mais velhos e na justiça para aqueles que abusam do poder, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. Diga nos comentários de onde você está assistindo, porque histórias como esta nos lembram que o que vai sempre volta. O velho apareceu na beira da fila, pouco depois das 11. Seu nome era Raimundo Urso Tavares. E aos 73 anos, ele tinha visto mais da vida do que Jé poderia imaginar. Estava magro agora, sua estrutura outrora imponente, reduzida pela idade e por um problema cardíaco, que o havia forçado a abandonar sua amada moto estradeira. 2 anos atrás. Vestia uma jaqueta de couro simples, velha e rachada, mas impecavelmente conservada, sem remendos ou emblemas visíveis. Apenas um homem, tentando passar por uma noite sem incidentes. Raimundo estava em um restaurante próximo, com velhos amigos dos tempos da estrada, quando sua medicação o atingiu com mais força do que o esperado. Ele precisava de um banheiro, e o restaurante havia fechado seus banheiros para limpeza. O cabaré Fulgor era a opção mais próxima. Ele se aproximou da porta lentamente, uma mão pressionada contra o estômago, a outra levantada em um gesto de paz. Ele explicou a Jé que não estava ali para festejar, que só precisava usar as instalações e iria embora. Sua voz era calma, respeitosa, a voz de um homem que aprendeu há muito tempo que cortesia não custa nada. Jé o encarou de cima a baixo, com desprezo evidente. Ele viu o rosto enrugado, a jaqueta de couro velha, o leve tremor nas mãos do homem. Ele viu fraqueza, e Jé sempre gostou de esmagar a fraqueza. Ele mandou o velho se perder. De jeito nenhum, um motoqueiro acabado ia pisar em seu cabaré. Chamou-o de nomes, que fizeram as pessoas na fila se encolherem. Mandou-o procurar um arbusto, como o animal que ele era. Raimundo tentou mais uma vez. Ele explicou sua situação novamente, acrescentando que tinha um problema médico. Ele não estava procurando confusão. Ele só precisava de 5 minutos. Jé deu um passo à frente, peito estufado, dedo cutucando o rosto de Raimundo. Ele disse que ele tinha 3 segundos para sumir, antes que a coisa ficasse feia. Raimundo não se moveu, não por desafio, mas porque suas pernas estavam fracas. E seu orgulho não o deixaria ser enxotado como um vira-lata. Ele simplesmente ficou ali, olhando para o homem mais jovem, com olhos cansados. Foi então que Jé o acertou. Não um empurrão, não um encontrão, um soco com toda a força no rosto, que fez um homem de 73 anos cair no asfalto molhado.
A multidão engasgou. Alguém gritou. Raimundo jazia ali, sangue escorrendo do nariz. Sua jaqueta velha encharcada na água suja que se acumulava na sarjeta. Jé gargalhou. Ele realmente gargalhou. Ele disse à multidão que era isso que acontecia quando o lixo velho não sabia o seu lugar. O que Jé não sabia, o que ele não poderia ter sabido, era que Raimundo Urso Tavares tinha ganhado esse apelido por um motivo. Em seu auge, ele havia sido um dos membros mais respeitados dos Abutres do Asfalto. Um pai fundador do movimento em 3 estados. Ele havia se aposentado da vida ativa no clube 15 anos atrás. Mas seu legado permanecia. E mais importante, seus 3 filhos haviam continuado esse legado. Marcos Tavares era presidente do maior capítulo dos Abutres do Asfalto, na Costa Leste. Davi Tavares comandava os territórios do Sudoeste, e o mais jovem, Samuel Tavares, era o sargento de armas nacional, o homem responsável pela segurança, em todos os capítulos da América. Juntos, eles comandavam a lealdade de mais de 2.000 membros, e alguém naquela multidão, do lado de fora do Cabaré Fulgor, havia reconhecido Raimundo, tinha visto a agressão, tinha feito uma ligação. Antes mesmo do velho cair no chão, Raimundo foi ajudado a se levantar por estranhos e levado a um hospital. Nariz quebrado, costelas machucadas, concussão. Os médicos o mantiveram durante a noite, para observação. 48 horas depois, Jefferson Silva apareceu para o seu turno no Cabaré Fulgor, como se nada tivesse acontecido. Era uma sexta-feira à noite, horário de pico, e ele já estava de mau humor, porque seu carro havia quebrado naquela manhã. Ele ouviu o som antes de ver qualquer coisa, um estrondo profundo, como um trovão distante, só que não diminuía. Aumentava, e aumentava, e aumentava. Jé saiu para fora e seu sangue gelou. A rua tinha sumido. Em seu lugar, havia um oceano de motocicletas, 500 ou mais, estendendo-se em todas as direções, até onde ele podia ver. Motos estradeiras funcionando em marcha lenta, o cromo brilhando sob os postes de luz, o escapamento subindo como fumaça de guerra, e em todos os lugares, os emblemas vermelhos e brancos dos Abutres do Asfalto. Na frente da formação, 3 homens estavam sentados em suas motos, mesmo à distância. Jé podia sentir a autoridade que eles carregavam. A multidão que se juntou se afastou, enquanto os 3 desmontavam e caminhavam em direção ao cabaré. O dono do Cabaré Fulgor saiu correndo, seu rosto branco como papel. Ele sabia quem eram aqueles homens. Todos no ramo sabiam quem eram aqueles homens. Marcos Tavares falou primeiro. Sua voz era calma, quase em tom de conversa, mas carregava o peso de uma avalanche. Ele perguntou quem era Jefferson Silva. O dono apontou com um dedo trêmulo. Marcos caminhou até Jé, que de repente havia esquecido como respirar. Atrás dele, Davi e Samuel flanqueavam seu irmão. Braços cruzados, rostos esculpidos em pedra. Marcos explicou a situação. 2 dias atrás, seu pai, Raimundo Tavares, tinha vindo a este estabelecimento em busca de cortesia humana básica. Em vez disso, ele havia sido agredido por um covarde que confundiu tamanho com força. Seu pai estava no hospital, com o nariz quebrado e uma concussão. Seu pai, o que havia construído mais do que Jé poderia jamais compreender. Seu pai, que havia conquistado um respeito que Jé não conseguia sequer imaginar. Jé começou a gaguejar uma desculpa. Algo sobre não saber, sobre como o velho havia sido desrespeitoso.
Samuel deu um passo à frente e mandou-o calar a boca. Sua voz era gelo. Ele disse que já tinha feito sua escolha. De quando socou um homem de 73 anos, por pedir para usar um banheiro. Agora era hora de enfrentar as consequências dessa escolha. Mas as consequências não seriam violência. Não era assim que os irmãos Tavares resolviam as coisas. Em vez disso, Marcos se virou para o dono do cabaré Fulgor e explicou que todo empresário da cidade receberia uma visita no dia seguinte. Cada estabelecimento que desse emprego a Jefferson G. Silva seria marcado, não ameaçado, apenas marcado. E 2.000 manos saberiam para onde não levar seu dinheiro, junto com suas famílias, seus amigos, sua extensa rede de contatos. O dono demitiu Gé ali mesmo, implorando por misericórdia, prometendo que jamais aconteceria de novo. Mas isso não era o suficiente. David pegou o celular e mostrou a Gé um vídeo. Imagens da câmera de segurança do restaurante ali perto, mostrando claramente a agressão. Aquele vídeo, explicou ele, já tinha sido enviado para a polícia, junto com os depoimentos de 30 testemunhas. Agredir um idoso é crime. Gé receberia uma visita das autoridades muito em breve. Finalmente, Samuel se aproximou, com o rosto a centímetros do de Gé. Ele disse que aquilo não era vingança, era educação. Ele disse que Gé tinha passado anos achando que era poderoso, porque podia machucar pessoas mais fracas que ele. Ele disse que aquilo não era poder. Aquilo era covardia. Força de verdade era proteger aqueles que não podiam se proteger. Poder de verdade era conquistar respeito, não exigir. Ele disse para Gé se lembrar daquela noite. Toda vez que pensasse em levantar a mão contra alguém vulnerável, ele deveria se lembrar dos 500 manos lá fora e dos milhares mais que viriam se fosse preciso. Então os 3 irmãos se viraram e caminharam de volta para suas motos estradeiras. A formação se manteve por mais um momento. Motores rugindo em uníssono, como uma declaração de guerra que jamais precisaria ser travada. Então, lentamente, eles começaram a se mover. Um rio de cromo e couro fluindo pela rua e desaparecendo na noite. Já ficou sozinho na calçada, vendo-os partir, com sua vida inteira desmoronando ao seu redor. 3 semanas depois, Raimundo Urso Tavares recebeu alta do hospital. Seus filhos deram uma pequena festa para ele na sede dos Abutres do Asfalto. Nada de luxo. Só família e os manos mais chegados. Quando o levaram para dentro em uma cadeira de rodas, 200 membros se levantaram, em silêncio, em sinal de respeito. Raimundo sorriu. Aquele sorriso cansado e sábio dele. E disse que achava que deveria apanhar mais vezes, se aquele era o tratamento de boas-vindas. A sala explodiu em gargalhadas, porque aquele era Raimundo. Mesmo aos 73 anos, mesmo com o nariz quebrado e as costelas machucadas, ele ainda conseguia iluminar um ambiente. E em algum lugar do outro lado da cidade, Jefferson G. Silva estava sentado em uma cela, aguardando julgamento por agressão qualificada, se perguntando como um soco tinha custado tudo a ele. E antes de terminarmos, temos um pedido especial para você. Comente abaixo com as palavras "respeito aos mais velhos", para mostrar que você entende que a idade merece dignidade, não desprezo, porque Raimundo Tavares não fez nada de errado naquela noite. Ele pediu por cortesia básica e foi atacado por isso. Que esta história sirva de lembrete de que você nunca sabe com quem está lidando. O velhinho quieto na porta pode ser uma lenda. O estranho humilde pode ter um exército por trás dele. E a pessoa que você descarta como fraca pode ter uma força que você não consegue imaginar.
Mas, mais importante, que sirva de lembrete de que a forma como você trata os vulneráveis diz tudo sobre quem você é. Jé teve toda a oportunidade de mostrar gentileza. Ele escolheu a crueldade. E a crueldade, como ele aprendeu, sempre tem um preço. Seja melhor que o Jé. Respeite a todos, porque o karma nunca se esquece.